Viajo apenas com bagagem de mão há anos, e não porque quero ser aquela pessoa que se gaba de nunca despachar bagagem. É que por muito tempo, isso realmente fez sentido. Economizava dinheiro, economizava tempo e dava a tranquilidade de saber que tudo que você precisava estava ali, com você. Sem se preocupar com a possibilidade de suas coisas se perderem em algum lugar entre Tóquio e Tuktoyaktuk. Essa sensação de controle era o motivo pelo qual muitos de nós viajávamos apenas com bagagem de mão, menos medo de extravio de bagagem, nenhum risco de itens desaparecerem da bagagem despachada, sem espera na esteira de bagagens, menos surpresas no geral. Mas ultimamente, chegando a 2026, tenho me perguntado se viajar apenas com bagagem de mão ainda vale a pena, porque os motivos que costumávamos usar não se sustentam mais. Música. Vamos começar pelo principal. O medo de perder a bagagem. Essa foi a preocupação por muitos anos. Mas a verdade é que não estamos mais em 2010. As companhias aéreas melhoraram bastante. Segundo o relatório de bagagens da CITA de 2024, as companhias aéreas extraviaram cerca de 6 malas por cada 1.000 passageiros no ano passado, aproximadamente 0,6% em todo o mundo, e nos Estados Unidos esse número é ainda menor, próximo de 0,5%. Existem estudos que mostram que em 60% dos casos, o sistema funciona perfeitamente. Isso não faz sentido. E a maioria desses casos nem sequer se trata de extravios irreparáveis. Geralmente, as malas apenas atrasam ou são enviadas no próximo voo. Portanto, se você ainda está agarrado à sua mala porque tem medo de que ela desapareça no abismo, estatisticamente esse não é mais um problema real. E com AirTags e rastreadores compatíveis com Android, se sua mala se perder, pelo menos você poderá vê-la partir para suas próprias férias dos sonhos. Há também a questão do custo. A bagagem de mão costumava ser a opção mais econômica. As companhias aéreas ofereciam uma bagagem de cabine gratuita e cobravam pela bagagem despachada. Agora, com as tarifas básicas de classe econômica que incluem apenas um item pessoal, a situação se inverteu. Em alguns casos, uma mala despachada é até mais barata do que levar uma bagagem de mão de tamanho normal, então a matemática não é mais tão óbvia. Se não se trata de economizar dinheiro, e não se trata realmente do desaparecimento de malas, por que tantos de nós ainda fazemos isso? Para mim, tudo se resume a 3 coisas: controle, tempo e eficiência e mentalidade. Manter a sua bagagem consigo elimina uma variável inteira, ninguém mais a toca, ninguém a etiqueta errado e ela permanece com você em todas as conexões, atrasos e na correria caótica do aeroporto. Além disso, há a tranquilidade subestimada na segurança, já que você sabe exatamente o que tem na sua bagagem e não precisa se perguntar se ela foi extraviada. Carregar minha própria bagagem garante que chegarei com tudo que embalei. Não quero passar as primeiras 48 horas esperando a bagagem chegar. E tem a questão do tempo. Viajar apenas com bagagem de mão é simplesmente mais rápido. Pule a fila do despacho de bagagem. Passe pela segurança sem problemas e saia direto do aeroporto ao aterrissar. Perdi a conta de quantas vezes já estava na metade do caminho para o hotel, ou já na piscina com uma bebida, enquanto meus amigos ainda estavam presos na esteira de bagagens. Não se trata apenas de esperar pelas malas, até mesmo nossos Ubers geralmente acabam saindo mais baratos porque não saímos ao mesmo tempo que o avião inteiro. E quando você chega em casa depois de um voo longo, aquela sensação de sair direto, sem esteira de bagagens e sem espera, é imbatível. E tem a questão da mentalidade. Viajar com pouca bagagem te força a focar no que realmente importa, e você descobre que 3 calças jeans nunca são o que realmente importa. Não se trata de se privar de nada, trata-se de clareza. Uma mala menor te impede de levar todas aquelas coisas, para o caso de precisar, que entulham sua mala e sua cabeça. Significa menos estresse, menos cansaço mental e nada de arrastar uma mala pesada por ruas de paralelepípedo se perguntando por que você trouxe tanta coisa. Descobri que viajar com pouca bagagem me faz aproveitar mais a viagem, e esse é o objetivo principal. E honestamente, viajar apenas com bagagem de mão se tornou uma pequena subcultura online, com pessoas comparando litros e gramas e quais malas são permitidas por quais companhias aéreas. Eu também sou culpada, até tenho uma planilha para isso. Dito isso, recentemente quebrei minha própria regra. Na volta do Japão, acabei despachando minha bagagem de mão. Eu já tinha uma mochila grande cheia de lembrancinhas que ia despachar de qualquer forma, então pensei, por que não despachar a mala também? E honestamente foi até bom.
Me movimentei pelos aeroportos só com a mochila, sem o estresse do compartimento de bagagem de mão, sem ter que arrastar minha mala de rodinhas para o banheiro, sem ter que me equilibrar desajeitadamente para comprar comida ou café. E como eu estava usando uma mala de alta qualidade, tudo chegou em perfeito estado, sem rodas quebradas, sem danos, nada. Isso me fez perceber que mesmo para os viajantes que só levam bagagem de mão, às vezes é perfeitamente aceitável quebrar as próprias regras, pelo menos na volta para casa. Provavelmente eu não faria isso a caminho de um destino, gosto da tranquilidade de saber que tudo o que preciso chegou comigo, mas na volta para casa talvez seja aí que despachar a bagagem finalmente se mostre vantajoso. E isso nos leva a um dos principais motivos pelos quais consigo viajar com tanta tranquilidade, ter os equipamentos certos. Para mim tudo começa com energia e organização. Um adaptador de viagem universal é essencial nisso, e eu realmente adoro usar o da Épica, patrocinadora do vídeo de hoje. Eles são incrivelmente confiáveis e, como a marca número 1 de adaptadores de viagem nos Estados Unidos, continuam lançando versões mais inteligentes que resolvem problemas reais de viagem. Recentemente, eles me enviaram o lançamento mais recente, o adaptador Air de 40 watts. Ele é ultra compacto, cerca de 40% mais fino que a maioria dos adaptadores, e pesa apenas 113 gramas, então quase não ocupa espaço na minha bolsa de eletrônicos. Funciona em 200 países e regiões, fornece 40 watts de potência, o que é impressionante para o seu tamanho. Suporta carregamento rápido e pode carregar até 5 dispositivos simultaneamente. Mesmo que você esteja em algum lugar onde não precise de um adaptador, ou se estiver em casa, você pode usá-lo como seu hub de carregamento principal. Eu guardo o meu no escritório com todos os meus equipamentos conectados, e quando preciso viajar, simplesmente o coloco na minha mala. Também sou fã dos organizadores de bagagem Trip Cozy com compressão em tela. Adoro o conjunto de 4 porque é perfeitamente otimizado para viagens de bordo. Meu recurso favorito é o zíper que percorre toda a volta, o que facilita muito na hora de arrumar as malas em comparação com os organizadores tradicionais com abertura superior. Eles também têm zíperes com cores diferentes, preto para acesso e para arrumar as malas, e branco para a função de compressão. E há mais 2 detalhes que tornam esses organizadores especialmente ótimos. Eles têm um forro interno antibacteriano e uma parte superior em tela. Assim, além de ser fácil ver o que tem dentro, a tela também ajuda a manter tudo arejado e fresco. Isso é importante porque às vezes uso organizadores diferentes para roupas diferentes ou para diferentes partes da minha viagem, o que significa que alguns organizadores ficam fechados por vários dias até que eu realmente precise deles. Isso ajuda a evitar que tudo fique abafado ou mofado, principalmente se você estiver viajando para um lugar úmido. Elas são estruturadas, leves e facilitam muito a organização quando você está tentando levar tudo em uma bagagem de mão. Eu as uso para separar roupas, guardar a roupa suja e elas realmente se comprimem para economizar espaço. Adquira seu adaptador de viagem Épica Air 40 watts e os organizadores de bagagem Trip Cozy para o kit de viagem perfeito por menos de $50, mas somente se você usar o código e o link exclusivos na descrição e nos comentários do vídeo. Claro, há outro fator a considerar. Assim que você entra no avião, fica claro que há uma grande diferença entre 2 tipos de viajantes: os que levam apenas bagagem de mão, com suas malas de rodinhas e itens pessoais, e aqueles que despacham a mala e embarcam apenas com uma mochila ou bolsa. E é aí que o drama começa, porque aquele segundo grupo, a turma do vou despachar e viajar leve, muitas vezes embarca esperando poder jogar a mochila no compartimento de bagagem de mão para ter mais espaço para as pernas, só para ouvir dos comissários de bordo que devem colocá-la embaixo do assento para liberar espaço para malas de rodinhas. Não é culpa de ninguém, é apenas a realidade moderna de voar. Muita gente, pouco espaço nos compartimentos de bagagem e todo mundo tentando maximizar o conforto. Mesmo assim, percebi que depois do embarque, quase sempre sobra um pouco de espaço. Há espaços acima ou entre as malas, às vezes até espaço suficiente em cima delas, então quase sempre dá para guardar alguma coisa assim que a porta fecha. O caos que todos esperamos nem sempre é tão dramático quanto imaginamos. É tudo invenção. Pura ficção. É ficção. É ficção. Nós inventamos. Dito isso, viajar com bagagem de mão definitivamente ficou mais difícil. As companhias aéreas restringiram o tamanho das malas, os compartimentos de verificação de tamanho estão menores e os agentes de embarque estão mais rigorosos do que nunca.
Alguns até recebem incentivos financeiros para despachar bagagens. Recentemente, a Ryanair aumentou o bônus para funcionários que interceptam bagagens de cabine com excesso de tamanho, dando-lhes uma motivação real para arruinar o seu dia. Mesmo malas perfeitamente dentro das regras podem ser etiquetadas e despachadas se o voo estiver lotado. E honestamente essa é a ironia. Você pode seguir todas as regras à risca e ainda assim perder a batalha no portão de embarque se o voo estiver cheio. Portanto, não se trata mais apenas de viajar com pouca bagagem. Trata-se de fazer as malas estrategicamente. Você precisa saber as dimensões exatas da sua companhia aérea, as medidas reais da sua bagagem e, às vezes, estar preparado para usar de charme ou esperteza para passar pelo portão se estiverem sendo rigorosos. Não é mais uma questão de se você consegue fazer isso, é o quão bem você consegue fazer. Parte da razão pela qual as pessoas ainda viajam com bagagem de mão, mesmo com as regras mais rígidas, é porque isso dá uma sensação de controle. Então, depois de tudo isso, viajar apenas com bagagem de mão ainda vale a pena em 2026 e nos anos seguintes? Eu acho que sim, mas por motivos diferentes de antes. Não se trata de economizar $35. Não se trata de paranoia ou medo de perder seus pertences. Trata-se da experiência, da conveniência, da independência e da tranquilidade de se deslocar livremente do aeroporto ao destino sem ser atrasado pelo sistema. Permite viajar com menos bagagem, mais rápido e com um pouco mais de liberdade. Dito isso, não é a única maneira correta de viajar. Há momentos para viajar com pouca bagagem e momentos para despachá-la. O importante é saber a diferença, porque viajar apenas com bagagem de mão não é ver. Famílias, viajantes idosos e qualquer pessoa com dificuldades de locomoção sabem que às vezes, despachar a bagagem é simplesmente a opção mais fácil e inteligente. Acho que se você estiver viajando em um voo direto sem conexões, ficando em um único local durante toda a viagem e pegando um táxi ou transporte particular direto do aeroporto para o hotel, despachar a bagagem provavelmente não será um grande problema, e em alguns casos, pode até ser a melhor opção. Por outro lado, se você tiver voos com conexão, estiver se deslocando entre vários hotéis ou usando diferentes meios de transporte, provavelmente é uma boa ideia viajar apenas com bagagem de mão, ou talvez até mesmo apenas com uma mochila. Mesmo quando meu voo é direto e não estou trocando de hotel, eu pessoalmente ainda prefiro viajar leve, porque cada vez que levo menos coisas, acabo voltando para casa com mais lembranças, mais histórias e mais energia de uma ótima viagem. No fim das contas, nunca se tratou realmente da bagagem. Viajar apenas com bagagem de mão não significa ser minimalista por ser minimalista. Trata-se de viajar nos seus próprios termos com menos bagagem, mais rapidez e com a liberdade de decidir quando faz sentido flexibilizar as suas próprias regras. Viajar apenas com bagagem de mão vai continuar existindo, mas os motivos pelos quais as pessoas viajam assim vão continuar a evoluir. Não se trata mais de burlar o sistema. Trata-se de criar a sua própria maneira de se locomover dentro dele. E honestamente é disso que se trata viajar. Enfim, vamos continuar a conversa nos comentários, adoraria saber a sua opinião. E já que está por lá, não deixe de conferir os itens essenciais de viagem da Épica. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.